Saudações a todos e a todas. Que o Espírito Santo nos ilumine sempre, nos acompanhe com suas inspirações, com a inteligência que Ele nos dá, a inteligência das Escrituras, para percebermos o que está escrito, o que está na superfície e o que está na profundidade do texto que lemos e meditamos. Sempre, a palavra de Deus é sempre assim, ela está escrita de forma humana, são letras, alguém escreveu, e lá na profundidade da mesma palavra, da mesma frase, do mesmo relato, surgem outras tantas revelações, porque tudo é revelação, revelações do próprio Deus para a nossa vida, para a vida do mundo, sempre revelações do amor de Deus. Nós vamos para o capítulo 18 do Evangelho de São João, que começa dizendo, tendo dito isto, tendo dito o quê? Lá no capítulo 14, levantem-se, vamos daqui. Tendo dito isto, Jesus foi, é a continuação do fim da ceia pascal, da ceia na qual Jesus deixou para nós a Eucaristia. Tendo dito isto, ele foi para o outro lado da torrente de Cedron. Os fatos são os fatos, os acontecimentos são os acontecimentos. Se a gente pode registrá-los, e hoje em dia é possível registrar os acontecimentos com a filmagem, eles são aqueles. As interpretações, mesmo daquilo que 2, 3 pessoas estão vendo no mesmo momento, as interpretações são diferentes, variam. Então, os acontecimentos daqui para frente, tudo aquilo que acontece com Jesus na sua paixão, morte e ressurreição, o que aconteceu é o que aconteceu, mas Marcos viu de um jeito, Lucas viu de outro, Mateus viu de outro, João viu de outro, o mesmo acontecimento. Não quer dizer que um conta uma história diferente da outra, não. E não é somente uma interpretação, é uma visão de fé daquele que percebe quem é que o protagonista principal, quem é ele e o que está acontecendo com ele. Marcos, por exemplo, vê o Cordeiro de Deus que vai ser abatido no seu sofrimento. Lucas vê o Senhor da história, vitorioso, vencedor, que vai também para a flagelação, para a coroação de espinhos, para a morte da cruz. Morreu na cruz. Todos viram da mesma forma. Mas o que significou no íntimo do vidente aquele momento da história de Jesus Cristo e da história da humanidade? Então, estamos lendo São João. Então, prestem atenção para ver como São João vê os fatos. E escreve, são escritores. O modo como eles escrevem também transmite aquilo que eles estão vendo e aquilo no que eles acreditam. Por isso também para nós lendo letras mortas, as letras são mortas, nós damos vida ao texto. E cada um dará a vida um pouco segundo a sua visão de fé, a sua convicção, a sua esperança, seu modo de viver a imitação de Jesus Cristo, aquilo que temos lá bem dentro de nós. Então, também aí, nos nossos dias, o Cristo aparece com uma roupagem, com outra roupagem, com outra roupagem. É um pouco aquilo que alguns no início disseram da Trindade, é um só Deus,
que aparece uma vez como Pai, uma vez como Filho, uma vez como Espírito Santo, é a heresia chamada modalismo, um modo diferente de se apresentar. Então, aqui, cada leitor precisa da luz do Espírito Santo, mas não só. Cada leitor precisa da luz do Espírito Santo que o impulsiona para os outros, para os irmãos. Se não há um vínculo de relação fraterna, diria de forma mais simples, se não há um coração sensível que percebe a vida, que percebe a história, que percebe o outro, e que acompanha o outro depois de alguma decisão tomada, que sente o que o outro sente. Quando você sente o que as pessoas sentem, você realmente se tornou alguém daquele povo. Não basta compreender intelectualmente, é preciso sentir com o coração. São João sente a pessoa de Jesus, assim como Marcos, como Lucas, como Mateus. Tendo dito isto, Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Saiu de Jerusalém, aqui embaixo a torrente do Cedron, passa a encosta do Monte das Oliveiras. Então Jesus foi para o outro lado. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com seus discípulos. Lá no monte havia plantas, havia oliveiras, e um recantozinho, conservado até hoje, ao qual dão o nome de Getsêmani. Então, ali Jesus costumava se reunir. Havia ali um jardim onde entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o estava traindo, conhecia também esse lugar, porque frequentemente Jesus e seus discípulos aí se reuniam. Então era um lugar habitual. Eles tinham o costume de se reunir ali. Frequentemente estavam naquele chamado jardim. Judas, então, levando a coorte, que é um destacamento da guarnição romana, uma coorte romana, uma coorte menor, digamos assim, porque assim é que se dizia, aqui está a palavra coorte exatamente, ela é composta de 600 soldados de infantaria e 120 de cavalaria. 720 soldados. Uma coorte maior chega a ter 1000 soldados. Essa seria uma coorte menor. Bem, imaginem a cena. Então, estamos lá na encosta do Monte das Oliveiras, no pequeno recanto que ele chama de jardim. Lá está Jesus com os seus apóstolos, os 11, porque o Judas chega com este grupo, e chegam 120 soldados a cavalo. Isso é uma multidão para pegar um homem. E 600 de infantaria. Isso é real ou isto é a visão que João tem do acontecimento? Quer dizer, em vez de dizer que Jesus era uma figura muito importante, que Jesus era o Filho de Deus encarnado, que Jesus é o Senhor da história, João diz de outro jeito, diz que um exército imenso chegou para pegar um homem só. É uma maneira de destacar a pessoa de Jesus. E é o que ele faz com essa descrição. Então não podemos pensar que tenha sido um fato real que uma coorte, nas medidas da corte romana, estivesse lá presente.
alguns soldados, sem dúvida alguma. Além da corte romana, guardas destacados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Havia ainda guardas dos chefes dos sacerdotes e dos fariseus. Eles chegam com lanternas, archotes e armas, iluminando os caminhos e armas. Uma cena esplendorosa, digamos. Uma cena que chama realmente a atenção. Sabendo Jesus tudo o que lhe aconteceria. Verbo saber, não mudem. São João dá a entender. Sabendo Jesus tudo o que lhe aconteceria, ele é o Senhor da história. Adiantou-se e lhes disse: a quem procurais? Jesus sozinho. Quem que vocês estão procurando? Para todo aquele exército que estava diante dele. Ele é o Senhor da história.